Paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos mais um dia juntos para estudar a palavra do Senhor. Hoje, na nossa última lição da Escola Bíblica Dominical, dessa revista Jornada de Fé, o Caminho do Discipulado. O tempo passou tão rápido, né, irmãos? 12 lições se passaram, 12 semanas se passaram, e nós estamos concluindo aí mais um quadrimestre para a honra e glória do nome do Senhor. Eu agradeço a você, querido professor, que aguentou todas essas semanas, o Joel aqui falando e falando e falando e falando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero que saibam que os irmãos podem sempre contar comigo, eu estou aqui à disposição, sempre que precisarem. E juntos vamos continuar trabalhando para o Senhor, trabalhando para a sua obra e fazendo o ID, né? Que é o que nós estudamos na nossa última lição, a lição de número 11. E hoje vamos finalizar essa revista para a honra e glória do nome do Senhor, lição de número 12. E nesse momento eu quero convidar você para nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, pedindo que Ele abençoe essa lição e essa aula de instrução para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos. Que o Senhor nos ajude nesse momento a entender tudo aquilo que tu queres falar conosco. Nos ajuda a compreender a tua palavra, a compreender aquilo que é a tua vontade para nós. Esteja conosco para o louvor e glória do teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então sem mais demora, página de número 52. Na página de número 52, nós temos a nossa lição de número 12. E na lição de número 12, depois de nós tratarmos na lição 11 sobre a nossa missão, não é mesmo? Agora nós vamos conversar com os nossos discipulandos justamente sobre o nosso alvo, né? E o nosso alvo é o céu. Nós vamos falar sobre essa lição. Essa lição é uma lição bem curtinha, uma lição bem pequenininha. E por que ela é uma lição curtinha, uma lição bem pequenininha? Porque essa lição é uma lição em que cada professor, não que nas outras a gente não tenha isso, mas você vai ter a liberdade de trabalhar ela do modo como você acha mais interessante para alcançar o objetivo final com seu discipulando, que é justamente mostrar para ele que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos é mirando um alvo que nós temos, e esse alvo é o céu. E, queridos, o texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto está ali em Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E, queridos, nós precisamos começar essa lição explicando para o nosso aluno que a vida cristã é uma caminhada, tá? E uma caminhada com um destino certo, que é o céu. O céu. O lugar onde nós estaremos para sempre com Deus. Entretanto, nós precisamos entender que para alcançar essa recompensa, é necessário que nós tenhamos perseverança. Mesmo passando por lutas e dificuldades, é necessário que nós sejamos perseverantes. Mesmo que tudo pareça contrário, nós temos que ter o nosso foco em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nessa lição, o grande objetivo dela, meu querido professor, é entender a importância de que o nosso aluno e o nosso discipulando, ele mantenha o foco no céu como o alvo final da nossa jornada, né? Como nós já falamos inúmeras vezes, a nossa jornada ela começa no momento ali da justificação, quando o Senhor nos tira do mundo. Depois, nós entramos na jornada da santificação, que é quando Deus tira de dentro de nós toda a lama do pecado e diariamente Ele nos santifica. E depois, meu querido, quando chega no céu, aí nós chegamos no momento mais sublime, que é o momento da glorificação, não é mesmo? O corruptível é transformado em incorruptibilidade. Nós recebemos um corpo glorificado e nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender que o céu,
Ele é o destino do cristão. A Bíblia nos mostra o céu como a morada eterna preparada por Deus para aqueles que creem em Jesus. Tanto é que Jesus ele diz, não é mesmo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, é justamente esse alvo que nós temos que ter, de morar com Deus, morar com Cristo, o nosso Salvador. E esse nosso alvo, ele é um lugar de paz, alegria, comunhão eterna com o Senhor, livre de sofrimento e pecado. Ali é o momento em que não haverá mais choro, não haverá tristeza. Deus ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá luto, não haverá ansiedade, não haverá problemas, porque tudo será perfeito. Esses medos e receios que muitas vezes assombram os nossos corações, eles não assombrarão mais, porque no céu não haverá possibilidade de tristeza, de choro, de sofrimento, queridos. Então nós temos que ter em mente justamente isso, que o céu, ele é o destino do cristão e um destino de paz, alegria, comunhão, livre de qualquer sofrimento e livre de qualquer pecado. Porque o nosso corpo, ele não poderá mais sofrer com a corrupção. Ele não poderá mais sofrer com a corrupção. E aí nós precisamos entender que, para chegarmos ao céu, nós precisamos ser perseverantes. Jesus ensinou que a salvação é para todo aquele que perseverar até o fim. Isso significa que nós precisamos continuar firmes na fé, resistindo às tentações, sofrimentos, provações, resistindo tudo isso e tendo perseverança, porque a perseverança é a prova de um coração que está comprometido com o Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter em mente essa questão da perseverança e entendendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, queridos, é necessário entender também, e isso é muito importante nós tratarmos com os nossos alunos, porque, não, muita gente acha, aceitei Jesus, estou vivendo uma vida de fé, agora eu estou isento de problema, de luta, de dificuldade, nada mais disso vai acontecer. Mas, irmãos, nós precisamos ter em mente que haverão dificuldades no caminho. O próprio Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, ser crente, aceitar Jesus, viver uma vida com Cristo, não vai te isentar de problema, não vai te isentar de dificuldade. A diferença é que nesses momentos nós temos Jesus conosco, nós temos o Senhor conosco, como Deus fala ali a Israel, em Isaías, quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Pelas águas, elas não vão te afundar. Ou seja, em momentos de lutas e dificuldades, nós temos o escape da parte do Senhor. Nós temos Deus conosco. Nós temos Emanuel. Então, queridos, haverão sim dificuldades no caminho, haverão problemas, provas, provações, medos, mas o Senhor está conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e Ele está com cada um de nós. E aí, querido, nós precisamos ter esperança. Esperança de que o céu é real e ele nos dá força para seguir adiante. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, então vã é a vossa esperança. Queridos, se Jesus tivesse simplesmente morrido por nós e nos salvado do pecado, já seria perfeito, mas ele ressuscitou para que fosse possível que eu e você um dia ressuscitássemos para morar com ele eternamente. Se eu e você não morrermos e não passarmos pela ressurreição, nós seremos transformados. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Então vale a pena nós termos a esperança de que o céu é real. Vale a pena termos a esperança e ter a força para seguir adiante. E aí, meu querido, as escrituras nos incentivam. A palavra de Deus está cheia de promessas que nos ajudam a manter os olhos no céu, como a recompensa que aguarda os fiéis e a certeza de que Deus está conosco.
Nós precisamos ter isso em mente, queridos. Nós precisamos ter em mente que o céu é repleto de promessas, de que o Senhor está conosco e Ele tem um galardão reservado para cada um de nós. Então, o céu é o nosso destino. Nós precisamos ser perseverantes. Sim, passaremos por dificuldades, mas as Escrituras nos asseveram que o céu existe. As Escrituras nos asseveram que o céu é real e que nós temos que estar prontos para quando Jesus voltar para subir aos céus. E aí, querido, essa lição, como eu te falei, é uma lição curtinha. Você vai concluir explicando para o aluno que o céu é o alvo e que nós devemos manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. A vida cristã é uma corrida que exige perseverança, fé e confiança em Deus. E mesmo com dificuldades, lutas, se nós permanecermos firmes, nós seremos salvos e viveremos eternamente com Jesus. E que essa perseverança nos fortaleça todos os dias para termos esperança pela volta do Senhor Jesus, porque Ele tem um lugar reservado para cada um de nós. Queridos, eu agradeço cada um de vocês. Muito obrigado por cada lição, por cada aula, que o Senhor continue vos abençoando. E saibam que eu estou aqui. Se vocês precisarem, conte comigo e que o Senhor esteja conosco sempre. A paz do Senhor, fiquem com Deus.